Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar lendo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, tá bom? Então, vamos ler junto aqui e logo a gente vai estar juntos entendendo a palavra, o que Deus tem hoje para esse dia para nós, tá bom? Então, Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui em 1 Timóteo, o Senhor está falando do que ia acontecer futuramente, né? Do que as pessoas elas iam o quê? Se agarrar, né? E ele fala que se apostatarão. Que palavra difícil, né? O que é apostatarão? Seria se afastar, né? Seria o quê? Se enganar, não queriam mais estar com a fé. A fé ia ser o quê? Abalada. A fé, ela está sendo o quê? Ela não ia estar mais próximo de Deus. E mesmo ela acreditando em Deus, a fé, ela ia ser, né? Ali diminuída. Então, o que fala aqui? Que muitos o quê? Seriam o quê? Enganados por espíritos e doutrinas enganadoras. Irmãos, hoje nós vivemos um mundo da tecnologia. A tecnologia, ela tem de tudo. A tecnologia, ela foi, com certeza, algo que Deus realmente já sabia que ia acontecer. E ela não é para todo mal, porque se ela fosse para todo mal, a gente não conseguiria pregar o evangelho através da tecnologia, através das mídias, da rede social. Então, só que a rede social, ela é ótima, ela é maravilhosa, né? Ela passa para você muitas coisas boas quando você é uma pessoa que sabe selecionar o que é bom para você. O que acontece hoje é que a gente não seleciona. Nós precisamos ser um pouco mais críticos em selecionar, todos nós. Eu procuro procurar o que é melhor para mim assistir. Eu gosto de alguns pregadores que estão, às vezes eu fico ouvindo pregação enquanto eu estou em casa mexendo nas coisas, ou estou dentro do ônibus, eu ouço alguma pregação, o louvor. Então a gente consegue entrar, né, nas redes sociais para estar buscando algo de Deus. Só que se você começar a estar ali procurando, mexendo, né, vamos ver o que tem de bom hoje e tal, você vê que as notícias não são boas. Só tem notícia ruim. Só tem notícia ruim. A maioria das notícias são ruins. Vamos dizer que 70% da internet são notícias de fofoca, falando mal, somente quando é de crente, né? Aí que eles falam mesmo, aí é 2, 3, 4, 5, 10, né? 10 influenciadores falando mal do crente. Às vezes o crente falando mal do próprio crente, porque fulano, né? Começa a contar a vida lá, principalmente quando acontece alguma coisa na igreja, algo que escandaliza, o próprio crente acaba escandalizando a própria igreja, é incrível isso. Notícias ruins do mundo inteiro que vem, né, das tragédias e lá vai. Então é muita coisa ruim. Então, assim, o que acontece? Esse tipo de coisa que a gente assiste, que absorvemos, entra dentro de nós e em vez de estar nos aproximando de Deus, não, eles nos afastam. Porque o que acontece? Nós começamos a consumir aquilo, consumir coisas ruins, consumir o que está acontecendo no mundo, consumir as estatísticas, porque é muitas estatísticas, né? A estatística disso, estatística de divórcio, estatística de traição, estatística das pessoas fazendo coisa errada, estatística de enfermidades, é um monte de estatísticas que a gente acaba o quê? Absorvendo aquilo. E isso, por incrível que pareça, gente, vai nos afastando, vai nos tirando da presença de Deus, vai tirando a gente do foco, do verdadeiro foco que é Jesus. E a mídia, a internet, ela é ótima, se você souber trabalhar com ela.
Hoje tem muita gente falando da IA, IA pra cá, IA pra lá, né? Todo mundo falando de IA. A IA é legal? A IA é, se você souber trabalhar com a IA. A IA não é para fazer pregação, gente, pelo amor de Deus. Misericórdia, ministro de Deus, não usa IA para mandar pregação. Não faça pregação pela IA. Quem entrega a pregação é o Espírito Santo de Deus. A IA é uma ajuda? Não, não é uma ajuda, não. Para fazer pregação, não. Tá bom, gente? Você pode usar a Bíblia, o Espírito Santo, os estudos que você teve, e Deus vai te dar, vai te revelar. Porque se foi assim, até pouco tempo, a IA não precisava de IA e Deus trabalhou da mesma forma. Então, tem muita gente usando IA para pregar e as pessoas acham que tá certo. Não é o Espírito Santo que está manifestando ali. Então, usando a IA para quê? Para desabafar. IA terapeuta agora. Gente, IA não é terapia, tá, gente? IA não é terapeuta, não é um profissional. Ela não entende, ela não vê você como uma pessoa, ela vê você como um diagnóstico, sei lá. Ela vai falar o que tá ali programado para ela falar. Ela vai olhar as suas características, você vai falar para ela e ela vai jogar lá. Só que uma pessoa é diferente da outra, nós somos diferentes uns dos outros. Então, a IA não é um terapeuta, não é seu melhor amigo, tá, gente? IA não é melhor amigo e muito menos ele tá apaixonado por você. Porque tem gente apaixonando pela IA. Olha só, gente, ao nível que tá as pessoas. Então, a internet, ela não é para uma coisa ruim. Só que nós temos que deixar claro para os jovens de hoje, para os carentes, as pessoas que estão passando por problema psicológico, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão precisando de um amigo, de uma ajuda, que a IA não é uma ajuda para isso. Isso você tem que procurar um ser humano. É de humano para humano. O humano entende o humano. A IA não. A IA não entende. Então a tecnologia, você tem que saber até onde você pode ir. É essa a questão. As pessoas, elas se entregam demais à tecnologia. Tem momento que você tem que tirar a tecnologia e ter um momento de passeio com a sua família. Por isso que as pessoas se enganam. Se enganam e fala que assim é a palavra de Deus. E dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? Porque as pessoas se entregam à internet como se ela fosse a pura verdade em tudo. E não é, gente. Às vezes a pessoa que está falando contigo ali está com a vida toda torta. Às vezes a pessoa que está falando com você ali não tem nem momento de oração. E como fazer isso, Cláudia? Como que eu vou saber que é certo e que é errado? Você tem que filtrar. Temos que ser filtradores da internet. Filtrar o que é bom e o que não é. É bom ter uma reportagem. Às vezes, eu vejo uma reportagem. Eu acompanho muitas vezes a política, porque eu gosto de política, eu gosto de saber o que está acontecendo, como é que está a situação, porque a gente não pode ser também uma pessoa ali leiga em tudo. Você tem que saber um pouco de política, você tem que saber um pouquinho do que está acontecendo no mundo, você tem que ter um pouco de reportagem, ler reportagem, não coisa de fofoca. Fofoca não, reportagem. Às vezes um influencer que realmente estuda o que está acontecendo e vai passar para você de maneira ali, não vou dizer 100% correta, mas de uma porcentagem boa de certeza que tá falando besteira, né? Então você tem que ter ali o filtragem, porque senão você vai ser enganado. Porque a pessoa acha assim que enganadores é aquelas... Não, o enganador tá ali, gente. Tá falando um monte de mentira pra você. Tá pregando o evangelho fácil, o evangelho que você não precisa orar, que você não precisa jejuar, que você não precisa se libertar. É isso que eu vejo muitas pessoas não falando dentro da internet. Há necessidade de você se libertar. Há necessidade de você todo dia morrer para Cristo, morrer para o pecado. Você não pode viver uma vida de pecado e achar que tá tudo bem, gente. Não tá. Então, é esse tipo de filtragem que você tem que aprender a fazer. A internet não é a pior coisa. Mas você tem que saber filtrar. Se você não souber filtrar, a internet vai ser um momento de mudança para você, mas não de mudança boa, e sim de mudança ruim. E aí muitas pessoas falam assim, ai, depois que fulano começou a entrar na rede social, ele ficou assim. Depois que ele começou a ter amizade na rede social, ficou assado. Não é que a pessoa não filtrou. Não é a rede social. É a filtragem. Tá ali os bons e tá ali os ruins. Tem que saber filtrar. Eu filtro muito bem com quem eu ouço, quem eu escuto.
Se a palavra eu vejo que tá na palavra de Deus, eu continuo. Se eu ver que já falou besteira, eu largo. Falo, opa, tá falando besteira. Não é isso, não. Tinha um rapaz que eu gostava muito na internet, eu ouvi ele acho que umas 2, 3 vezes. Eu vi que ele fez muita coisa errada, eu peguei, parei, falei, não, tá errado isso aqui, não vou ficar mais ouvindo esse rapaz. Não vou ficar mais ouvindo a igreja dele, tá fazendo umas coisas erradas aqui. E parei, nunca mais ouvi, nunca mais apareceu pra mim. Então é assim, você tem que saber filtrar. Então a internet não é de todo ruim, mas se você não souber filtrar, ela vai sim prejudicar a tua vida. Tá bom? Deus abençoe sua vida, que você esteja mais próximo de Deus. Não deixe de usar a internet por causa das coisas ruins, mas saiba filtrar. Hoje é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você venha compartilhar. Compartilhe com aquela pessoa que é muito assim, eu não vou ver internet por causa disso. Não deixe de ver, porque você está ali, você tem que entrar na tecnologia, você precisa, porque nós estamos vivendo um mundo tecnológico, temos que estar junto, mas com moderação, sabendo que o Espírito Santo é o Deus que dá revelação para nós. Não é a internet, não é a IA. 2, você tem que saber filtrar o que você quer aprender. Você vai ter que filtrar. Eu quero aprender sobre, vamos dizer, você quer emagrecer. Vou ali escolher um profissional para emagrecer. Vamos ver o que ele passa para mim. E depois eu procurar um médico, que é bom também, porque o médico ele vai te dar a certeza, porque ele vai ter o diagnóstico com você. Porque às vezes a pessoa só fica na internet, aprende ali errado, acaba se complicando. Então tudo tem uma moderação. Às vezes para tirar uma dúvida, saber de proteína, tirar uma dúvida para saber, né, o que você precisa para estar, às vezes, arrumando um cabelo, uma proteína para o cabelo, né? Se, eu tenho tal enfermidade, será que eu posso comer tal coisa? É bom estar lá na internet dando uma olhadinha, mas só para isso, gente. A mais que isso, você tem que filtrando, procurando um profissional quando for momento de enfermidade, procurando um profissional. Eu quero um aconselhamento. Procura um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não vai procurar IA para se aconselhar, que você vai bater a cabeça, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você venha estar compartilhando, curtindo esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.